A Granja do Silêncio. Paul Bourdieu. Conteúdo resumido. O autor apresenta um caso de reencarnação objetivando levar ao público os fenômenos e teorias do espiritismo. Expõe, em forma romanceada, a aparição de um espírito e a previsão do próprio renascimento. Analisa, também, aspectos da lei de causa e efeito. Defende a tese de que cabe à doutrina espírita não só proclamar a vida além da morte, como também fazer ressurgir o verdadeiro cristianismo. Prefácio. Desde que o espiritismo reapareceu no mundo, meado do último século, afirmar-se pode que recebeu a consagração da ciência, pois que em todos os países, pela palavra de seus mais autorizados sábios, a realidade dos fenômenos espíritas foi tão repetidamente atestada, que o leitor, desejoso de se convencer desse fato, ficaria obrigado a formar para seu uso uma verdadeira biblioteca. O exame atento de todas as suas manifestações deu lugar à magnífica síntese explicativa, que de modo completo responde às altas e melancólicas questões que jamais nenhum homem que pensa deixou de propor alguma vez a si mesmo. Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos? E muito de notar-se que esta nova filosofia se apresenta equidistante das teorias materialistas e dos ensinos dogmáticos das religiões, se bem use dos métodos precisos da ciência e se defronte com as mais elevadas especulações do esoterismo de todas as religiões. Do maior interesse é, portanto, que se dêem a conhecer ao grande público os fenômenos e as teorias do espiritismo. Ora, o método que o autor desta obra encantadora adotou é eminentemente apropriado a difundi-los pelas multidões, escoimando-lhe de toda a aridez o estudo, bem como das discussões puramente científicas. Em A Granja do Silêncio tem-se uma narrativa empolgante, que expõe, nas suas linhas principais, a parte fenomênica do espiritismo e, muito embora a tabulação pertença toda ao autor, os episódios tão rigorosamente exatos, porque assentes, de certo modo, em experiências fiscalizadas com a maior severidade. Não é esta, aliás, a primeira vez que a literatura lança mão do que erradamente se chama o maravilhoso. No século passado, os mais ilustres escritores não se designaram de aproveitá-lo. O grande Balzac, em Louis Lambert e Serafitus e Serafita, tornou conhecidas as teorias swedenborgianas. Em Ursula Mirouet não se arreceou de recorrer à aparição da sombra do velho doutor, que vem consolar sua pupila, vítima das maquinações de uma família invejosa. O prodigioso gênio dramático de Alexandre Dumas, pai, em José Balsamo, nos faz assistir a cenas de magnetismo das mais variadas e, mesmo, uma aparição telepática, quando o filho de André de Taverny vê, na floresta de Villers-Cotterêts, o fantasma de sua mãe. Finalmente, no Visconde de Bragelona, Athos, ao morrer, tem a visão da alma de seu filho, mortalmente ferido nas costas africanas, desprendendo-se do corpo e elevando-se no espaço. Todos esses fenômenos se revestem hoje de uma realidade tão indiscutivelmente firmada, que escritores como a Sra. Paul Grendel, o Dr. William Budiar e Kipling os utilizaram em publicações recentes, que obtiveram o mais satisfatório acolhimento. Estou absolutamente persuadido de que A Granja do Silêncio deliciará interesse da narrativa, da gradação inteligentemente estabelecida dos episódios. Há nela discussões bem arquitetadas, que realçam a importância filosófica de cada um dos sucessos, dando uma vista de conjunto da doutrina espírita e muito particularmente do ensino referente às vidas sucessivas, o qual se gravará na memória de todos os leitores. O estilo é atraente, poético, sempre arrebatador e não se percebe o trabalho do autor, trabalho que, no entanto, há de ter sido considerável, para conseguir dar à sua obra tão acentuado cunho de realidade. Agradeçamos, pois, ao Sr. Paul Bourdieu a nobre tarefa que empreendeu e desejamos que o público saiba apreciar o encanto desta obra, dispensando-lhe a acolhida que merece,
porquanto tal livro é ao mesmo tempo uma bela obra e uma boa ação. Gabriel Delany, presidente da União Espírita da França. Palavras do autor. No dia 8 de maio de 1910, recebi um conciso telegrama, assim redigido. Dr. Gilles Bodin, moribundo, pede venha imediatamente. Causou-me certa surpresa o recebimento desse telegrama, por isso que nenhum laço de parentesco me ligava à pessoa que se me dizia moribunda. O Dr. Gilles Bodin era um velho amigo de minha família, porém, até aquele dia, apenas relações vulgares existiram entre nós. Um cartão que lhe enviava anualmente, por ocasião do Ano Bom, uma curta visita que ele fazia, quando me acontecia passar por Tours, minha cidade natal, onde ele residia e onde exercera a medicina por perto de 10 lustros. Havia já algum tempo que o Dr. Gilles, muito idoso, pois que contava 80 anos, não mais praticava, por assim dizer, a sua arte e fora viver numa casinha muito próxima da estação de Tours. Os laços de amizade que nos prendiam não justificavam, a meu ver, a expedição do telegrama acima. Contudo, por deferência para com o digno ancião, entendi que me cumpria acudir ao chamado que me fora feito. Sem demora, tomei o trem mais rápido e, antes de decorridas 5 horas da minha partida de Paris, estava eu na residência do velho médico. Imediatamente me introduziram no quarto do enfermo, cujas forças de inteligência como que se reanimaram de súbito com a minha presença. A um sinal seu, a enfermeira, que se achava ao lado da cama, retirou-se e fiquei a sós com o doente. Meu querido filho, disse-me ele em voz baixa, ofegante, estou muito satisfeito por haver atendido com tanta solicitude ao meu chamamento. Apenas algumas horas de vida me restam e eu receava não lhe poder dar de viva voz algumas explicações acerca de um objeto que lhe quero entregar. Faça o favor de abrir aquela estante. Na primeira prateleira de cima há um embrulhinho que lhe está destinado. Apanho. Sem responder, obedeci logo ao ancião. Abri o móvel e, com efeito, achei o pacotezinho indicado. Agora, continuou o moribundo, venha sentar-se bem perto de mim e escute. O que neste momento lhe entrego é um manuscrito, todo ele de meu próprio punho. Contém a narrativa da mais singular e extraordinária aventura que um ser humano possa conceber. Faça dessa narrativa o que melhor lhe parecer. Confio-lhe o encargo de pôr em ordem as notas aditadas daqui, dali, e mesmo de retificar certas frases, caso algum dia resolva publicá-lo, e creio bem que se decidirá a fazer isso, não porque se trate de uma obra literária impecável, mas porque se tornará necessária essa publicação. Deixo-lhe, em testamento, um pequeno legado, para o indenizar do incômodo que presentemente lhe estou dando. Muito modestos são os haveres que possuo e que vão tocar aos meus herdeiros diretos. Reservei-lhe, porém, a doação deste manuscrito, muito mais precioso do que todo o dinheiro que lhe pudesse oferecer, porquanto ninguém mais se encontra nas suas condições para o compreender e utilizar. Ao acabar de proferir essas palavras, violenta crise sufocou o moribundo, obrigando-me a chamar a enfermeira. Não obstante os cuidados que ali lhe prodigalizamos, o Dr. Gilles não voltou a si 1 hora depois expirava em nossos braços. Respeitando as últimas vontades do meu velho amigo, lanço hoje a publicidade aquele manuscrito, para que o público tome conhecimento da surpreendente história que lhe enche as páginas e dela julgue com toda a independência, depois de a ter lido, porquanto a narrativa que se vai seguir é um fragmento do eterno poema da natureza, traduzido em linguagem humana. Ela anuncia a vitória da luz, do calor, da beleza, contra tudo que é desgracioso, obscuro e frio. Paul Baudelaire. Primeira parte. 1. Se há um recantozinho da França, onde se respire ar puro em planícies verdejantes e banhadas por lindo ribeiro, é, sem contestação, o Vale do Loire, e o viajor que, durante os meses estivais, segue o curso do plácido rio,
lamenta não poder precisar qual, dentre as duas margens, a em que lhe seria mais grato fixar residência. De fato, nos ridentes relevos das encantadas ribas da límpida corrente, perdem-se deslumbrados os olhares de quem lhe acompanha lento serpear. Ali, são frescos valejos pontilhados de garridas habitações, rodeadas quase todas de floridos bosquetes, um pouco mais longe, outeiros cobertos de vinhas, ou plantados de árvores frutíferas, velhos muros tomados de trepadeiras, jardins muito limpos e bem desenhados, enquadrando casinhas elegantes, que completam o mágico ilê do cenário que as circunda. Mais adiante, surgem antigos solares em ruína, lembrando ao transeunte a ancianidade do país e de seus monumentos, ao mesmo tempo em que a fecundidade de uma terra onde, para viverem, crescerem e morrerem, na paz ditosa do trabalho, se gruparam gerações sucessivas de industriosos habitantes. Todos os que hão percorrido o Vale do Loire trouxeram de lá as mais doces impressões e muitas pessoas, que conheci, o buscaram como o retiro com que haviam sonhado em suas viagens, para passarem os dias da velhice. Próximo desse vale gentil, um pouco acima da cidadezinha de Châtel do Loire, é que costumava ir todos os anos gozar, em casa de meus avós, o período das minhas férias de estudante turbulento e às vezes pouco sério. Ora, naquele ano de 1855, contava eu 20 primaveras. Acabara de receber o grau de doutor em medicina, pela Faculdade de Paris, e me sentia um tanto orgulhoso do meu diploma, numa idade em que o futuro e os projetos ainda nada mais são do que vagas palavras, cujo significado mal se pode aprender e que sempre se apresentam com uma auréola de sonhos imprecisos, mas fortemente dourados pela vivacidade da nossa imaginação, sonhos que quase nunca se realizam e cuja tênue recordação se perde, um pouco mais tarde, como fugidia fumaça, na vastidão de azulado firmamento. Havia uma dezena de anos que eu regularmente passava os meses de agosto e setembro naquele delicioso recanto, perto da fronteira do Maine e da Turingia, onde meu avô vivia tranquilamente de suas rendas. O digno ancião soubera fazer-me partilhar do seu gosto pela equitação. Aquele tempo, a bicicleta ainda não fora inventada, e, graças às suas lições, tornara-me, senão um escudeiro emérito, pelo menos um cavalheiro muito sofrível, capaz mesmo de fazer boa figura num ginete algo fogoso. Na estrebaria estavam sempre 2 cavalos, um para meu avô, o outro para mim e muito frequentemente íamos assim, juntos, a percorrer as estradas ainda não perturbadas, nessa época, pelo surdo estrépito dos automóveis em vertiginosa carreira. Nessas nossas excursões, divisávamos jubilosamente coisas aprazíveis que nos prendiam no olhar. Ah! Que belos passeios demos então! Quantos sítios louçons visitamos, Châtel do Loire, Marson, Chagny, bem perto dali, a 2 quilômetros deste último, a linda floresta de Jupiles, que a civilização embelezou, com suas espaçosas aleias traçadas em todos os sentidos. Verdadeiro bosque de Bolonha naquele cantinho do Maine, porém mais pitoresco, mais agreste e menos ruidoso, se bem se fosse, no estio, o ponto de reunião que a gente moça preferia para suas diversões e as famílias para suas festas. Era uma floresta muito hospitaleira, tinha sorrisos e carícias para todos. Sob os pés das raparigas, desdobrava amplos relvados, mácios quais tapetes do Oriente, onde todos podiam banquetear-se e dançar. Abria suas clareiras aos repastos campestres, emprestava suas árvores para os balouços, à sombra de seus carvalhos as cestas preguiçosas, as confidências suas veredas mais escondidas, aos desatados risos da juventude suas moitas sem espinhos. Às vezes, abandonávamos a floresta e seus arredores, para avançar do lado oposto, pelo território tulingio, ainda mais lindo talvez, mais garrido, e parávamos sempre em algum albergue rústico, a fim de saborearmos o vinho palhete,
que nos era servido em grande pichê de argila. Quando o avô se sentia um tanto fatigado, deixava-me ir sozinho. Comprazia-me então em refazer as minhas cavalgadas pelos caminhos já palmilhados, em rebuscar na memória a denominação de cada propriedade com que deparava, em catalogar de certo modo as numerosas e atraentes habitações, de cujos proprietários o bom velho me dissera os nomes. Ora, certa manhã, em que partira assim ao acaso, dirigi meu cavalo por uma veredazinha particular, que terminava no portão de uma propriedade mal entrevista da estrada. Já muitas vezes, percorrendo a pé essa vereda, me aproximara daquele portão de ferro forjado, que sempre encontrara fechado. Da casa bastante vistosa, com suas colunatas de mármore, a lhe darem um ar vago de templo grego, ou de pequeno castelo, jamais vinha qualquer rumor e os postigos fechados das janelas pareciam indicar que a habitação fora abandonada. Nunca, com efeito, nas minhas passagens por ali, eu vira qualquer ser humano, nas afeias do jardim, onde o mato invasor crescera, e um dia, interrogando meu avô, obtive lacônica resposta, e a granja do silêncio, disse ele, e não conheço o dono dessa estranha casa. Talvez mesmo seja desconhecido de todos desta terra, porquanto desde bem longo tempo a propriedade se acha em abandono, tanto que a gente daqui se acostumou a designá-la pelo nome da Granja do Silêncio, por estar sempre hermeticamente fechada. Não sei que curiosidade me impelia aquela manhã para esse castelo silencioso. Parecia que uma força desconhecida, independente da minha vontade, me incitava a procurar qualquer coisa, qualquer indício, que me ajudasse a penetrar o mistério de tal abandono. Em chegando ao portão, saltei do cavalo, prendi a um dos varões de ferro e logo, sem refletir, como se alguém houvesse de mover abrir, peguei de um arame ligado a um sino que meus olhos divisaram, colocado muito alto, do outro lado da grade. Puxei-o, a princípio de leve, em seguida com força e, afinal, violentamente, pois que um ramo de trepadeira, enroscado nele, o impedia de vibrar. Com o último puxão, o badalo tirou do bronze um som cavo, surdo, quase sinistro, que repercutiu qual eco nas profundezas do jardim. Um frêmito me percorreu todo o corpo, afigurou-se-me haver desasadamente e inutilmente despertado uma velharia adormecida e me senti contrafeito. Por sobre a minha cabeça, escondido na folhagem densa de copa da árvore, um neuro zombeteiro, assobiando ironicamente, respondeu ao ressoar do sino, cuja última vibração acabara de extinguir-se. Como é bem de ver-se, ninguém acudiu ao meu chamado e naturalmente sorri do que afinal considerei uma criancice minha. Entretanto, a curiosidade ainda se me não satisfizera. Deixando, pois, o cavalo preso ao gradil, pus-me a costear as grades que cercavam o jardim. Notei então, pela extensão dos muros que a limitavam, que bastante grande havia de ser a da propriedade. Através do terreno situado atrás da casa devia estender-se um parque enorme, ou, antes, uma espécie de bosque, da qual eu apenas entrevia, comprimidas umas contra as outras e entrançadas, as frondes do arvoredo, mas cujas bases adivinhava perdidas em inextricáveis tramas de verdura. Aguçada cada vez mais a minha curiosidade e não me parecendo muito alto o muro, assaltou-me um desejo louco de penetrar naquela mansão, a fim de a percorrer em todos os sentidos. Afinal das contas, nada arriscava e me absolvia a mim mesmo da curiosidade que me dominava. Sem mais refletir, trepei num marco encostado ao muro e de um salto ágil me achei em cima do capeamento. Experimentei ainda certa hesitação, que, entretanto, não durou mais de um segundo e, encolhendo os ombros, ideia de estar procedendo mal, deixei-me cair no gramado espesso do parque. Porque, era de fato um parque, mas cujos arruamentos mal se distinguiam. Forte e livre de qualquer constrangimento, a vegetação tudo invadira. O mato se tornara alto e denso.
Os tabuleiros de relva, outrora elegantemente traçados, haviam perdido suas formas geométricas e desaparecido quase inteiramente sob a folhagem de inúmeras plantas, cujas hastes, crescendo em todos os rumos, se tinham entrelaçado numa desordem extrema. Aqui, ali, apareciam mármoras e uma nascentezinha descobri, brotando e murmurando no soco de uma estátua de anfitrite, que o tempo cobrira quase totalmente de musgo. Quedei-me a olhar, em torno de mim, aquela confusão de plantas cujas lianas emaranhadas formavam, em certos sítios, tão cerrado o matagal que a sua massa compacta me impedia de ver convenientemente a casa que, no entanto, distava pouco do lugar onde me achava. Uma curiosidade cada vez mais forte me excitava a encaminhar os passos para a habitação. Para lá me dirigi e, ao aproximar-me, verifiquei que as janelas que davam para o jardim não estavam com as persianas fechadas, como as da frente. Sempre em refletir, avancei em direção à porta e, com um gesto muito natural, tentei abri-la, esperando, aliás, encontrá-la cerrada. Com grande surpresa minha, porém, ela se abriu e eu, adiantando um passo, dei com uma sala que me pareceu muito atravancada. Grossa camada de pó recobria todos os objetos e me senti como que sufocado ao penetrar nesse compartimento, onde quase irrespirável era o ar. Precipitei-me para a janela, que consegui abrir sem esforço, e deixei-me estar por momentos encostado ao seu peitoril para respirar melhor. Ao cabo de alguns minutos, pude prosseguir no meu exame e reconheci que a sala onde me encontrava era uma espécie de gabinete de trabalho. Enorme secretária de carvalho esculpido lhe ocupava o centro, tendo à frente uma poltrona. Um tanto para o lado, viam-se algumas cadeiras, que me pareceram bastante luxuosas, pois, tanto quanto a camada de poeira me permitia, pude perceber que tinha diante de mim móveis artisticamente trabalhados. Por detrás da poltrona, magnífica biblioteca ostentava suas prateleiras carregadas de livros. Constantemente impelido por uma força inconsciente e como se de fato estivesse incumbido de inventariar tudo o que me rodeava, abri a biblioteca e tirei ao acaso um livro de uma das prateleiras. Mas, no momento em que ia ler-lhe o título, ouvi atrás de mim um riso semelhante ao ruído de uma matraca. Voltei-me tão bruscamente, que deixei cair das mãos o volume, o que produziu, por instantes, uma nuvem de poeira muitíssimo desagradável. Isso, entretanto, pouco me importava naquele momento, dado que, com grande estupefação, via diante de mim um velhinho de cerca de 60 anos, que me encarava, fazendo ouvir incessantemente aquele riso estranho que me forçara a voltar-me tão vivamente. Para logo se me patenteou o ridículo da minha situação e, ruborizado e confuso, exclamei: "Queira, senhor, perdoar o meu estovamento, introduzindo-me na sua residência. Sou o Dr. Gilles Bodin e pode estar certo de que não trago más intenções. Somente uma inexplicável curiosidade me impeliu a vir aqui, crente, confesso, de não encontrar pessoa alguma, pois que supunha desabitada a casa. Ela, com efeito, o está, o senhor não se enganou", respondeu-me o velhinho, com voz tão áspera, quanto o seu riso. Mas, em todo caso, eu ignorava que o proprietário a visitasse de quando em vez e cumpro o dever de lhe exprimir todo o meu pesar de haver procedido tão desacisadamente para com ele. Meu interlocutor soltou de novo a sua risadinha, esboçando um gesto irônico. "Oh! O mal não é grande, está inteiramente desculpado e, assim sendo, queira tomar o incômodo de sentar-se. Vamos conversar um pouco, se nisso assentir." Com muita vivacidade, o velho se pôs a sacudir o pó de uma das cadeiras e, em seguida, me ofereceu graciosamente, indo depois se sentar na poltrona diante da secretária. Vexado, reconheço, obedeci, deixando cair, que não me sentando, na cadeira que me era oferecida.
Só nesse instante reparei nos trajes singulares que trazia a personagem. E que, com efeito, trajava como os senhores do meado do século XVIII, calção, meias de seda, casaco de acordo com o calção. Numa palavra, diante de mim estava um homem que parecia ter sobrevivido à sua época e um gesto me escapou, que traiu a minha surpresa. De novo o velhinho fez ouvir o seu riso agudo e áspero que, não sei porquê, me impressionava desagradavelmente, e me disse, causa-lhe estranheza o meu trajar, não é? Está fora da moda, hein? Espantam-no meu casaco e os meus calções. Que quer? É que, no meu tempo, a gente se vestia de modo muito diverso da maneira atual de vestir, nada mais. Assombrado, ergui os olhos. No meu tempo? Balbuciei. Oh! Sim, meu caro senhor, no meu tempo, isto é, quando eu era moço, quando tinha a sua idade, 25 anos, em 1755. Já lá se vai precisamente um século, pois, se me não engano, estamos agora em 1855. Levantei-me de um salto e tão brutalmente que derrubei a cadeira onde estava sentado. Ora vamos, continuou a esquisita personagem, sempre muito calma. Peço-me deixe prosseguir, motivo bastante terá de se espantar muito mais, quando eu souber, repeti como um eco e cada vez mais atordoado. Então, o senhor não é curioso? Não a confessou ainda há pouco? Pois bem, asseguro-lhe que a sua curiosidade vai encontrar com que ficar satisfeita. Vamos, levante a cadeira, sente-se e continue a ouvir-me. A essas palavras, senti que surda cólera me assaltava e exclamei com veemência. Está gracejando, senhor. Quererá talvez me punir de haver ousado entrar aqui e dar-se ao prazer de zombar de mim. Ousará pretender que vivia, há 100 anos, em 1755, o que tive a honra de lhe dizer é, juro, a pura verdade e repito, que, naquela época, tinha a sua idade, 25 anos, porquanto nascera 1 de maio de 1730. Abalou-me novamente um sobressalto. Peço-lhe, senhor, que acabe com essa brincadeira de mau gosto, não sou uma criança, é inútil levar mais longe a farsa. O senhor não pode ter 125 anos. Se houvesse chegado a tão extraordinária idade, estaria mais curvado, mais alquebrado do que parece. Deus! Não desejo, meu caro, disputar, nem mesmo discutir hoje com o senhor. Reservo-me para o convencer um pouco mais tarde, porquanto vamos tornar a ver-nos. Amanhã, faça-me o favor de voltar aqui, à mesma hora. Eu também voltarei e conversaremos mais longamente. E acrescentou, o modo por que me vou despedir da sua obstinada pessoa certamente o surpreenderá tanto mais do que tudo o que lhe acabo de dizer e lhe oferecerá matéria para refletir. A noite é boa conselheira. Antes, porém, de nos separarmos, quero prestar-lhe um serviço sozinho. O senhor escalou o muro para vir até o que rasgou seu paletó, na manga esquerda, perto do cotovelo. Não precisa repetir semelhante ginástica. Pouco importa seja bastante ágil, mas vale tomar caminho menos perigoso. Saia, pois, muito simplesmente pelo portão fronteiro à casa. Não tem mais que puxar o ferrolho que o fecha pela parte interior. Talvez encontre alguma dificuldade em fazê-lo correr, visto como as injúrias do tempo enferrujaram bastante. Todavia, penso que o conseguirá e amanhã, quando voltar, apenas calque com o dedo uma espécie de botão grande, colocado à direita, perto da maçaneta de ferro. O portão se abrirá e, do mesmo modo que agora, o ferrolho volverá ao seu lugar, assim age o senhor fechado o portão. É um mecanismo secreto, belo trabalho de um obreiro do século passado. Vamos. Boa tarde e, amanhã, sem falta. Ia responder a fantasmagórica personagem, quando, com enorme espanto meu, reconheci que já não o tinha na minha presença. Desaparecera instantaneamente.
Olhei em derredor e verifiquei achar-me inteiramente só na sala. Por momentos, julguei que meu cérebro ia arrebentar, tão estupefato me sentia. Depois, volvendo um pouco a posse de mim mesmo, saí precipitadamente porta fora e esquadrinhei as cercanias, certo, no entanto, de que meu interlocutor não houvera podido fugir com tanta rapidez. Ali, como na sala, nada havia, e, perturbado, sem saber o que pensar, caminhei maquinalmente para o portão, a fim de me safar o mais depressa possível. Em chegando próximo ao gradil, recordei-me das instruções que me tinha dado. O ferrolho, de fato, lá estava e sem esforço fiz correr. O portão se abriu e de pronto transpus. Puxei-o com força e ouvi um ruído seco, que me indicou haver o ferrolho voltado ao seu lugar. Entretanto, curioso sempre, aventurei-me a calcar com o dedo o botão, que logo à primeira vista descobri no lugar designado. Sob a pressão, ouvi de novo um ruído seco e o portão tornou a abrir-se. Fechei-o imediatamente e, desamarrando o meu cavalo, que fazia piafé, montei-o. Esporeado, o animal partiu veloz. Decorrido 1 minuto, ganhara eu outra vez a estrada e deixei-o correr a toda a brida. Num galope louco, ele me reconduziu à casa de meus avós. 2. Como descrever o que se passou em mim, depois de tão estranha aventura? Com efeito, figurai um doutor em medicina, que se vê presa de tão esquisitas alucinações, como as de que me considerava vítima. Porque, devo confessar que acreditava na alucinação. Meus estudos médicos me haviam, afinal, ensinado que uma certa categoria de doentes tem alucinações auditivas e visuais e já me comparava a alguns dos neuropatas que examinara em diversas ocasiões, durante o tempo que fora interno de clínica. Entretanto, todo o meu ser se revoltava à ideia de que talvez estivesse atacado de uma enfermidade cerebral. Parecia-me, ao contrário, que todas as minhas faculdades se achavam perfeitamente equilibradas. Nunca fora nervoso, nem cometera abusos e também não era supersticioso. Conseguintemente, nada em mim denotava predisposição a doenças dessa natureza. Demais, uma coisa havia, que me desconcertava e é que eu saíra da granja abrindo e fechando as portas, da maneira que se me indicara. Disso estava certo e aí não havia cabimento para alucinação alguma. Por outro lado, não dera pelo rasgão que sofrera o meu paletó, quando saltei o muro, e me lembrava perfeitamente de que o velhinho assinalara o acidente. Seria isso uma alucinação? Não, porquanto o rasgão existia. Mas, se não houver alucinação, como explicar o desaparecimento súbito do meu interlocutor? Em vão torturava o espírito. A solução do enigma só se me apresentava sob a forma alucinatória e crescente inquietação de mim se apoderava, ao pensar no que me poderia suceder. Iria ficar sujeito a um delírio de interpretação e a ver surgir a todo o momento, ante os meus olhos, espectros ridículos, grotescos, horrendos ou bufos, que se me apegariam para me atormentar. Ou iria escutar vozes a me murmurarem aos ouvidos coisas estranhas ou despropositadas. Que perspectiva para um doutor em medicina! Contudo, raciocinando friamente, eu me tranquilizava um pouco, porque chegava a comprovar que em mim nenhuma perturbação havia, nenhum sintoma de qualquer mal. Não tinha febre, nem cefaleia, o pulso sentiu regular, bem cadenciado. Tudo no meu organismo parecia completamente normal. Plantei-me defronte de um espelho a me examinar o semblante, que reconheci ser o mesmo de sempre. Trazia colorida epiderme, nenhum traço descobri de fadiga e nos olhos apenas notei um ponto de espanto, que se me afigurou mesmo algo ridículo. Sorri e dei de ombros. O espelho, que refletia minha imagem, me devolveu o sorriso e o gesto. Ante esse espetáculo, em si mesmo um tanto grotesco, tomei-me de louca alegria. Pus-me a rir às gargalhadas. Mas, de súbito, estaquei, a tremer. Rápida qual relâmpago,
uma ideia me atravessara o cérebro. Aquele ridículo exame a que me entregava, havia tantos minutos, não seria indício de um estado muito especial de espírito e muito de inquietar? Não seria o sinal premonitório de uma crise fatal, prestes a estalar? Que situação, meu Deus! Acabrunhado, deixei-me cair numa cadeira. Passados, porém, breves segundos, levantei-me de um pulo e ganhei a porta. Saí de modo tão brusco, que quase atirei ao chão minha estimada avó, que no momento vinha entrando. Oh! Giles! Porventura, enlouqueceste? Andas sem sequer olhar para frente! Exclamou a digna senhora. Corri para ela, a me desculpar, abracei a pobre velha, que, sorrindo, continuava a me apoquentar. Palavra de honra, meu filho, tinhas há pouco o aspecto de um doido. Tinha o aspecto de um doido. Desse modo, minha avó exprimia, a rir. O que tanta apreensão me causava. Sem deixar que ela percebesse o meu sobressalto, fingi grande hilaridade e respondi. Oh! Avózinha, doido, eu. Não, felizmente. Foi apenas um pouquinho de estovamento. Pensava comigo mesmo, a pobre mulher diz a verdade, estou ficando louco. Porém, uma vez mais, o meu raciocínio venceu essa ideia. Por acaso, um louco raciocina sobre a sua loucura, analisa todas as suas sensações, como homens são. Ora, a esse respeito, nenhuma dúvida se justificava. Eu analisava perfeitamente as minhas e, para me convencer disso, fiz logo uma experiência, a fim de verificar se a memória me não claudicava. A desaparição parcial ou completa da memória é, muitas vezes, o sinal característico de certas loucuras e, mentalmente, me apliquei em recorrer à minha, para recordar certas coisas relativas à arte que exercia. Afigurou-se-me perfeita a minha lucidez. Nem só a memória nenhuma falha revelou, como, ao contrário, me pareceu que nunca fora tão precisa. Diante desse resultado, fiquei confuso e de novo dei de ombros. Louco? Ora, vamos. Não, íntegras estavam todas as minhas faculdades. Era excelente a minha saúde, nenhum mal estranho se desenvolvia em mim e o melhor partido que me cabia tomar era, o mais breve possível, tirar a limpa aventura em que me achava envolvido. Refleti por longo tempo e me lembrei de que vira no parque, à esquerda da granja, construções que me pareceram dependências destinadas, provavelmente, à residência da criadagem. Com certeza, fora um criado, talvez o único guardião da propriedade, que me pregaria aquela partida, dando-se ares de homem do século passado. Essa explicação, se bem que simplista, me satisfez e nem por um instante me veio à mente a ideia de pensar na vida do guarda misterioso daquela propriedade abandonada. Assim como um náufrago se agarra desesperadamente ao que encontra à mão, meu espírito aceitava a primeira ideia que se lhe impunha e, ao mesmo tempo em que procurava convencer-me do valor absoluto de tal interpretação, deliberei vingar-me do mistificador e frustrar-lhe o ardil e habilidade. Seu súbito desaparecimento, quando comigo conversava, considerei o mero truque bem imaginado, e, com um encolher de ombros, desdenhei de mim mesmo, que me deixara cair em qualquer grosseira armadilha. Tinha-me dito que voltasse no dia seguinte. Pois bem, voltaria e, então, tiraria limpo tudo que se me afigurava obscuro. Logo me voltou, plena e inteira, a confiança em mim próprio e foi com o sorriso nos lábios e jovial, como poucas vezes me acontecia estar, que acabei o dia, a passear pelo campo ensolarado. 3. No dia seguinte, que era uma quinta-feira, logo depois do almoço me dirigi sozinho e a pé para a granja, a fim de ser pontual ao encontro que me fora marcado. Em caminho, esfreguei as mãos e ri a socapa, pensando no que ia fazer. Estava pesado o ar e sufocante o calor. Sem embargo de uma e outra coisa,
Caminhava a passo rápido, pouco me importando com a temperatura, impaciente por me ver chegado. Em menos de meia hora lá me achei, presto, como se ali já houvesse ido muitas vezes, abri o portão, fazendo funcionar o mecanismo secreto, e segui em direção ao aposento que dava para o jardim em que se passara a entrevista da véspera. Sem dificuldade entrei na sala e ao primeiro relancear de olhos verifiquei estar tudo nos mesmos lugares. A janela se conservava aberta, o livro, que eu tirara da prateleira que deixara cair, continuava no chão, aberto em meio da poeira. Apanhei-o. Instintivamente, meu olhar se deteve naquelas páginas e reconheci que era uma história da vida de Joana d'Arc. Maquinalmente, li as primeiras palavras impressas no alto de uma folha. Joana ouvia vozes. Parei. Invadira-me de súbito uma sensação de inexplicável medo, a tal ponto que só com violento esforço de vontade consegui dominar-me completamente. Fechei o livro e o coloquei em cima da secretária. Depois, peguei da cadeira em que no dia anterior me sentara e a coloquei bem encostada à parede fronteira à porta, ao lado da janela sempre aberta, de modo que, sentado ali, podia vigiar-me outra. Seria, de fato, impossível que alguém entrasse por uma das duas aberturas, sem que eu visse. Porém, não me cingia a isso. Muito pausadamente, muito metodicamente, procedi a uma inspeção em meu derredor, bati nas paredes, para verificar se algum som oco se produzia e se não haveria dissimulada alguma saída. O mecanismo secreto do portão me induzia a supor que outras existiriam e todo o meu empenho era evitar qualquer surpresa. Ao cabo de alguns minutos, convenci-me de que nada no aposento permitia a suposição de que qualquer dispositivo especial ocultasse a menor abertura. Inteiramente satisfeito com o resultado do meu exame, voltei a sentar-me na cadeira e, com os olhos na janela e na porta que me ficava em frente, esperei. Não foi de longa duração a minha espera. 2 minutos, porventura. 3, não se haviam passado e eis que de repente ouço à minha direita o risozinho agudo que na véspera me impressionara tão desagradavelmente. Volvi os olhos e brusco me levantei, ao ver a mesma personagem com quem já estivera conversando. Contemplava-me com ar zombeteiro, a piscar os olhinhos, e, tendo a mão direita pousada sobre o abdômen, parecia querer suster uma gargalhada preste a arrebentar. Tão assombrado fiquei, que perdi a voz. Queria falar, mas nenhum som me saía da garganta e a personagem não desviava de meu olhar. Afinal, fazendo grande esforço, logrei articular algumas palavras. Como vê, senhor, muito surpreendido me acho. Por onde entrou nesta sala? Não entrei, vim, respondeu o velhinho, tornando-se sério. De nenhum modo essa resposta ambígua me satisfez. Está bem, mas, afinal, como veio? Perguntei um tanto agastado, já tendo readquirido certo sangue frio. É evidente que não penetrei aqui como o senhor, não passei por aquela porta e, ainda menos, pela janela. Vim, nada mais. A esta outra resposta, senti que me tornava agressivo. Escute, senhor, penso de todo inútil continuar nesse tom a nossa entrevista. O gracejo tem limites e eu muito lhe agradeceria não o levar por diante. Mas, absolutamente não estou a gracejar. Se consentirem acalmar o seu nervosismo, dar-lhe explicações que, certo, o convencerão de que não sou um farsista. Tenha a bondade de sentar-se, que longa vai ser a nossa conversa. Petrificado, pelo tom muito sério em que falava o ancião, nada, repliquei e me deixei sair numa cadeira, enquanto ele se sentou na poltrona que ocupara no dia anterior. Guardamos silêncio por alguns momentos, examinando-nos um ao outro. Refletiu alguma coisa, de ontem para cá? Inquiriu. Subitamente a personagem. Pouco, confesso, e a sua chegada incompreensível de ainda agora me lança na mais profunda estupefação.
Pois bem, repito hoje o que lhe disse ontem. Devo, além disso, informá-la de que, não obstante a data do meu nascimento, não tenho a idade de 125 anos, matemática e humanamente falando. Minha vida terminou aos 65 anos. Nascido a 1 de maio de 1730, morri exatamente no dia do meu aniversário, a 1 de maio de 1795. Grande foi o meu espanto, porém um gesto do velho me acalmou. Sim, caro senhor, repito, morri em 1795. Julga porventura que o fenômeno da morte, que nos arrebata do planeta Terra, onde o Senhor ainda vive, extingue para sempre a vida do espírito. Como quase todos os humanos, acredita, é certo, na imortalidade da alma, entretanto, por efeito de lastimável raciocínio, vê-se na impossibilidade de explicar a síntese dessa lara com o corpo que agora lhe pertence. Ignora tudo da vida da alma, quais os fenômenos que a comprovam e quais as consequências que dela decorrem. Antes de instruí-lo sobre este ponto, preciso começar narrando-lhe a minha existência, dizendo quem sou, remontando ao meu nascimento, perquirindo a vida de meus antepassados e, quando haja concluído essa exposição, completarei a narrativa com alguns esclarecimentos, que lhe permitirão compreender por que estou aqui na sua presença, porque pareço um ser humano como o senhor, um tanto arcaico para a época atual, mas, em suma, perfeitamente vivo, conforme eu provarei. A essa afirmativa, não pude deixar de chasquear. Como pode o senhor estar, ao mesmo tempo, vivo e morto? Isso depende do modo de entender. Estou bem morto, se o senhor entende que estar morto é ver deixado o planeta terreno. Entretanto, estou bem vivo, pois que gozo da vida espiritual, fora dos meios que o senhor conhece. Porém, torno a dizer, um pouco mais tarde, explicar-lhe esta sutileza. Deixe-me primeiro contar-lhe toda a minha história. Lancei um olhar à janela aberta de par em par, pela qual se descortinava o parque abandonado e afogado no relvado verdejante dos tabuleiros, quase a confundir-se com as longas folhagens que desciam dos galhos do arvoredo, um tanto curvado para o solo, e por momentos pensei em fugir. Cheguei a levantar-me, porém, logo, fazendo um gesto de desânimo, expressivo da impotência em que me via para agir, deixei-me cair de novo na cadeira, fascinado pelo enigmático velho, o qual se pusera outra vez a rir, com aquele risozinho seco, que me fazia passar pelo corpo um frêmito desagradável, e consenti começasse a sua narrativa. Como já lhe disse, prosseguiu ele, nasci 1 de maio de 1730 e descendo de uma das mais antigas famílias nobres da Turíngia. Meu pai cultivava as mais altas relações na corte do rei da França. Era amigo íntimo do cardeal Fleury, que em 1726 fora nomeado primeiro-ministro. Essa intimidade lhe valeu afinal ser investido, em circunstâncias diversas, de funções muito importantes, entre outras as de representar a França na celebração do Tratado de Viena, em 1738, tratado que pôs termo à Guerra de Sucessão da Polônia. Até 1743, minha família figurou na corte de Luís XV, porém, nesse ano, que foi o do afastamento do cardeal Fleury, meu pai se retirou para a Turíngia e só de longe em longe aparecia na corte. Tornou-se um gentil homem camponês, em toda a acepção do termo. Eu mesmo só em 1755 vim a conhecer a corte de Luís XV. Contava então 25 anos. Em 1756, morreu meu pai, deixando-me como único herdeiro de seus direitos e de seus bens, bastante consideráveis. Rico e ocioso, fiz-me, ao contrário dele, um gentil homem cortesão, e quando, alguns anos mais tarde, começaram a fazerem-se sensíveis os funestos efeitos do predomínio dos favoritos do monarca reinante, estava eu muito nas boas graças de Luís o Bem-Amado.
silenciarei sobre a história da minha vida durante os poucos anos em que gozei dessa situação. Até 1774, o da morte de Luís XV, nunca tive outra divisa, senão a que tão tristemente celebrizou meu soberano. A corrupção, que até nos degraus do trono se estadeava, repontava nos costumes da nobreza, que fechava obstinadamente os olhos aos abusos, cujas consequências as classes média e pobre sofriam cruelmente. Ao morrer Luís XV, seus companheiros de orgias se viram obrigados a ter em conta a opinião pública, profundamente agitada pelos escritos dos filósofos Voltaire, Montesquieu e Rousseau. O advento do novo rei me forçou, pois, a retirar-me para meus domínios, e, conquanto muito pesaroso, por não poder a minha vida de devassidão durar até a morte, segundo a divisa tão cara ao falecido soberano, tive que esconder na solidão a minha vergonha, a lembrança do que fora meu pai, gentil homem camponês. Deverá induzir-me a lhe seguir o exemplo, mas não me era possível adaptar-me com facilidade à vida simples e virtuosa que ele levara. Depois, estava ainda moço, com 44 anos apenas, e, se bem que já prematuramente envelhecido pelos meus desregramentos, ainda me sentia vigoroso o bastante para continuar por largos anos naquele gênero de vida. Mas, os tempos haviam mudado. O novo rei, Luís XVI, gozava de grande reputação como homem virtuoso e sua ascensão ao trono fora saudada com aclamações entusiásticas, que eram simultaneamente um protesto contra as torpezas do reinado precedente. Abortaram lamentavelmente todas as minhas maquinações para brilhar em a nova corte e tive que me resignar com a minha sorte. Todavia, malgrado ao meu afastamento forçado, cuidadosamente me conservei a par de todos os sucessos. Ficara sendo um senhor onipotente na minha província e meus títulos me deram direito a participar dos Estados Gerais, quando se reuniram em Versalhes, no ano de 1789. Os trabalhos e as discussões daquela assembleia me modificaram profundamente as ideias. Reconheci que se aproximavam acontecimentos graves e julguei de bom aviso manter-me em prudente reserva, aguardando-os. Repito, era onipotente na minha província. O haver-me conservado ausente dela, quando fora um dos favoritos de Luís XV, não comprometera o meu prestígio. Em suma, beneficiava-me das virtudes paternas, sem de modo algum sofrer a pena dos meus excessos. Ao demais, em 1789, estava eu com 59 anos. Atraíam-me, nessa época, interesses materiais diversos dos que até ali me haviam prendido, de modo particular, a atenção. A grande fortuna, que meu pai me deixara, se achava consideravelmente diminuída, em consequência das minhas dissipações. Só muito vagamente, eu entrevia a possibilidade de a restaurar, tirando partido das perturbações governamentais. Era completa em minha ausência de escrúpulos. As loucuras da minha mocidade na corte de Luís XV me haviam pouco a pouco levado a só ter em consideração os meus prazeres e gozos, nada me importando os direitos alheios. Simultaneamente com as minhas paixões, o egoísmo se me desenvolvera. Aproveitei-me, com muita habilidade, dos acontecimentos e, em plena revolução, logo após a execução de Luís XVI, fácil me foi, relativamente, arvorar-me de defensor dos interesses do povo, embora decidido a me mostrar mais tarde ferozmente despótico, quando julgasse oportuno o momento. Aparentei ceder de boa mente aos acontecimentos, abrindo mão, sem hesitar, de meus títulos e prerrogativas. Logrei considerar-me a mim mesmo e parecer a todos um verdadeiro sans-culotte. Graças a esse subterfúgio, que considerava habilíssimo, tornei a ser, com efeito, um proprietário extraordinariamente poderoso. Se, por um lado, abrir a mão dos meus bens, por outro,
conseguira apossar-me de outros muito mais importantes, imensos, confiscados aos emigrados, e desse modo cheguei a quadruplicarem os meus haveres, tudo em boa harmonia com as novas leis decretadas. Ainda mais para bem firmar a minha situação, fiz-me o acusador de todos os que possuíam qualquer título nobiliárquico e foi isso que determinou, naquela época, o fato capital da minha vida, fato que lhe vou narrar, porque constitui, em última análise, a causa principal da minha presença aqui neste momento. Desde que o ancião dera começo à sua narrativa, eu, como que hipnotizado e prodigiosamente interessado pelo que ouvia, não mais me mexera sequer. Aproveitando ligeira pausa do narrador, dei mostras de querer aventurar algumas palavras. O velhinho, porém, com um gesto quase súplice, fez sinal para que me calasse. Breve é o tempo de que disponho, peço-lhe, pois, que me não interrompa. Tudo se explicará depois, inútil é, portanto, que me faça perguntas. Se, por um instante, lhe pareço, e o sou realmente, um ser de carne e osso, como o Senhor, nem por isso deixo de possuir, fora destes estados transitórios, que vontades superiores me permitiram tomar, um poder e faculdades de que o Senhor nem sequer suspeita, mas que, com a continuação dos fatos, chegará a compreender. Assim, em plena tormenta revolucionária, pensara, também eu, em me vingar de meus inimigos. Entre estes havia um certo Marquês de Rosai, a quem detestava de modo especial, pela razão seguinte: quando, pelo advento do rei Luís XVI, me vi constrangido a retirar-me para as minhas terras de Turinja, veio-me, passados meses, a ideia de me casar, a fim de alegrar um pouco a minha solidão e, como homem prático, lancei os olhos para a filha do Marquês de Rosai, meu vizinho. Incontestavelmente, o Marquês e eu éramos os dois mais poderosos senhores naqueles domínios. Outrora, as nossas famílias haviam sido mesmo, de certo modo, aliadas. Separaram-se depois, definitivamente, por efeito de não sei que contendas. O que é certo é que, quando me aventurei às primeiras tentativas junto do Marquês, fui tratado com extrema dureza e posto fora pelos seus criados. Tanto mais cruel me foi essa repulsa, quanto em mim um sentimento novo nascera, produzido pelos encantos de Germana, a filha do Marquês. Seria em verdade amor, ou simples capricho, como tantos outros que tivera na minha vida dissoluta. Impossível me teria sido defini-lo com exatidão, mas, ante a recusa do Marquês, estranho fenômeno se deu comigo. Englobei no mesmo ódio o pai e a filha, jurando não deixar de vingar-me no dia em que propícios me parecessem para isso as circunstâncias. A quadra agitada que atravessávamos facilitava a execução dos meus tenebrosos projetos e afigurou-se-me azado consumar a ruína do Marquês que já estava muito velho, quebrando, do mesmo golpe, a altivez da filha, que nunca se casara, para consagrar-se toda a suavizar a velhice do pai. Nenhum dos dois havia deixado o país, onde se julgavam em segurança, malgrado as violências que em torno de ambos se praticavam. Creio até que me haviam esquecido completamente, pois, a não ser assim, de certo se teriam posto em guarda contra as emboscadas que me dispunha a lhes armar. Excitados por mim, alguns exaltados saquearam o castelo onde residiam o Marquês e sua filha e ambos se viam forçados a procurar na fuga salvação. Essa é a ocasião que eu esperava. À frente de homens armados, verdadeiros bandidos que recrutara, lancei-me em perseguição dos fugitivos e os alcancei na floresta de Jupiles, hoje tão risonha e tão linda. Era a tarde, o sol ia sumir-se e seus derradeiros raios, como flechas de ouro, varavam as sombras da floresta. Chegando a uma clareira, o velho Marquês e sua filha, com alguns dedicados servidores que os acompanhavam, pararam, a fim de repousarem um pouco e prosseguirem a viagem quando fosse noite, pois que assim fugiriam mais garantidos.
A minha pequenina tropa cercou as pobres criaturas, antes mesmo que houvessem podido tentar um movimento de defesa e, à minha ordem, foram todos fuzilados, quase que a queima-roupa. Atingido em cheio na testa por uma bala, o marquês caiu ao chão com os braços em cruz.